Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação, tema da aula Redes de Computadores, professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nesta videoaula eu vou falar de redes de computadores. O professor Cláudio é um homem branco de cabelos curtos e escuros. Usa óculos de grau de armação preta, fones de ouvido e camisa preta. Ele é visto dos ombros para cima, de costas para uma parede branca, com 2 quadros com formas geométricas coloridas. A tela é dividida entre a apresentação de slides de fundo claro à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina, Introdução a Conceitos de Computação, e o tema da aula, Redes de Computadores. No segundo, o título, sumário, e os tópicos lidos pelo professor. Vou começar conceituando redes, falando a respeito dos meios de transmissão, os tipos de topologia, a extensão de uma rede, que uma rede pode ter, e as formas de comunicação. Bom, a necessidade de você realizar troca de informações entre indivíduos localizados em diferentes partes, em diferentes regiões, é o que levou à criação das redes de telecomunicação. Nesse contexto, uma rede de telecomunicação, ela objetiva comunicar ou enviar informação à distância através de um meio tecnológico. Novo slide com o título, Apresentando Redes. Abaixo, um tópico lido pelo professor e o desenho de uma rede, formada por silhuetas de pessoas conectadas por linhas com hexágonos. Bom, com isso nós temos as redes de telefonia e, com a evolução da tecnologia digital, as redes de computadores, onde um dos principais benefícios trazidos pelas redes de computadores foi o surgimento da internet, porque a internet permitiu você conectar bilhões de pessoas pelo mundo, né, fazendo com que essa transmissão de informação alcançasse níveis sem precedentes na história da humanidade. Abaixo dos tópicos lidos pelo professor surgem as fotos de 2 orelhões em um poste, baixo e roxo, e um alto e azul. Sobre 4 teclados com mousepad, vistas de cima e dispostas em 4 lados, estão as mãos de 4 pessoas. Acima das imagens, há um desenho esférico em azul de uma rede formada por círculos conectados por linhas. Bom, as redes de computadores, elas nada mais são do que um conjunto de computadores que estão interligados. Então, elas permitem você ter acesso a informações que estão armazenadas em outros computadores. Por exemplo, você quer imprimir arquivos em impressoras que estão fisicamente conectadas a um outro computador. Você vai acessar aquele recurso pela rede, você pode fazer isso. Da mesma maneira, você pode utilizar um programa que está instalado em um servidor, em uma outra máquina, e fazer o uso desse recurso. Então, as redes de computadores permitem você disponibilizar informações e recursos de um computador a outros de forma simples, conveniente e eficaz. Bom, e o que caracteriza essas redes de computadores, né? Nós temos aí o meio de transmissão, o tipo de topologia, a extensão que essa rede possui e a forma de comunicação feita entre esses computadores. Em termos de meio de transmissão, nós temos o cabo de pares trançados, cabo coaxial, fibra ótica, considerando meios físicos, né? Onde o trançado ele foi inventado por Alexandre Graham Bell no final do século XIX. Consiste o quê? Em pares de fios que ficam entrelaçados para cancelar a interferência eletromagnética e você conseguir fazer uma melhor transmissão. O cabo coaxial ele já é constituído por um fio de cobre condutor envolto por um cabo físico que atua como terra. Dessa forma, você vai ter vários cabos coaxiais colocados numa espécie de um mesmo duto, né, para a transmissão de vários sinais simultaneamente. Com isso, você tem uma taxa de transmissão bem maior que a do trançado. Na fibra ótica, você transmite luz ao invés de eletricidade, que é o que ocorre nos outros dois. Para isso, você vai, através dessa transmissão de luz, para representar os bits de dados, você consegue fazer isso numa taxa muito maior do que a do cabo coaxial. E a fibra ótica, ela também é bem menor, ela tem um diâmetro ligeiramente maior do que o de um fio de cabelo. Ela é feita utilizando vidro ou polímero,
né? E ela consegue, por estar usando essa transmissão através de feixes de luz, você consegue uma transmissão que atinge maiores distâncias, né? E como eu já mencionei, numa taxa muito maior. Slide com o título Meio de Transmissão. Os tópicos lidos pelo professor. Fotos em preto e branco dos 3 cabos citados abaixo. A. Cabo par trançado. Fios entrelaçados saem de um tubo de revestimento. B. Cabo coaxial. Um fio metálico envolto por um material isolante com uma tela de cobre ao redor e um tubo de revestimento. C. Fibra ótica. Filamentos de fibra de vidro envoltos por capas protetoras agrupadas em partes que são unificadas em um tubo de revestimento. Fonte: Introdução à Computação, Hardware, Software e Dados. André C.P.L.F. de Carvalho. Ana Carolina Lorena. Bom, só que hoje em dia, né, nós temos as redes sem fios, que vão dispensar toda essa questão de cabos. Então, você tem nessas conexões wireless, né, uma transmissão que ocorre através de ondas de rádio. Então, a transmissão via ondas de rádio, ela vai transmitir sinais via canais de rádios que estão dentro de um espectro eletromagnético. O problema disso é, a vantagem, você dispensa toda a questão dos fios, você consegue ter uma abrangência considerável, mas você fica dependente de condições ambientais que podem interferir na qualidade do sinal que está sendo transmitido. No slide, os tópicos lidos pelo professor e 2 figuras. Um símbolo de Wi-Fi, formado por um ponto com 3 ondas de sinal crescentes acima. Uma torre com um círculo no topo, de onde saem ondas de sinal crescentes nas laterais. No slide seguinte, com o título Topologia, há informações que serão lidas pelo professor e o desenho de 4 computadores lado a lado, interligados por linhas vermelhas abaixo. Bom, considerando agora a topologia que uma rede pode ter, né, o formato como essas redes estão organizadas, vamos começar pela topologia em barra. Nessa topologia, uma vez que a conexão está ocupada, fazendo transmissão entre 2 nós da rede, que são 2 computadores, né, cada nó da rede, numa topologia desse tipo, seria um computador. Uma vez que essa transmissão, a conexão está ocorrendo entre 2 máquinas, os demais nós eles vão precisar esperar para transmitir ou receber sinais, o que provoca um atraso na transmissão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o envio da informação entre essas 2 máquinas, essas outras 2 aqui não vão mais estar conseguindo realizar a transmissão. No esquema, o professor aponta com o cursor do mouse para os 2 computadores das pontas, quando fala sobre o envio de informação entre as máquinas, e a linha abaixo que conecta os 2 está em verde. Ele aponta para as 2 máquinas do centro quando diz que elas não conseguem mais realizar transmissão, e as linhas vermelhas que chegam aos computadores têm um X. No próximo slide há um tópico e outro esquema, 4 computadores ao redor de um equipamento e conectados a ele por linhas vermelhas. Bom, para melhorar isso, nós temos então a configuração em estrela, onde os computadores dos nós da rede, eles ficam conectados em torno de um equipamento chamado hub ou switch. No caso do hub e switch, eles vão fazer uma interligação de equipamentos que permite que a informação flua entre diferentes computadores. Então, por exemplo, eu vou conseguir simultaneamente mandar um sinal dessa máquina para essa e dessa aqui para essa aqui, sem grandes problemas, ao mesmo tempo. Ele indica com o cursor os computadores em pares na diagonal. Nas telas, um par tem o desenho de um sol e outro par um emoji feliz. Né? O hub ele atende a um único computador, que consegue transmitir para vários outros computadores simultaneamente. Já o switch ele vai atender um subgrupo de computadores, permitindo que eles troquem mensagens entre os seus membros. Então, nesse caso, eu consigo fazer uma transmissão para esse subgrupo e esse subgrupo de computadores simultaneamente. No slide, abaixo dos tópicos, o professor indica um esquema de 8 computadores
divididos em duas fileiras, nomeadas subgrupos e interligados a um switch. Os 4 computadores do subgrupo de cima têm um sol desenhado em cada tela, e nos 4 computadores de baixo há um emoji em cada, 2 sóis e 2 carinhas felizes, uma delas com um círculo vermelho cobrindo um dos olhos. No slide seguinte, abaixo do tópico, há um esquema de 5 computadores interligados em um ciclo. Na configuração em anel, a vantagem está na eliminação do switch ou hub. Então, cada nó fica conectado a 2 outros. Então, esse nó está conectado a esses 2, esse nó está conectado a esses 2, eliminando a necessidade de switch ou hub. Então, por exemplo, se esse computador aqui morre, eu consigo mandar sinal desse para esse aqui. Eu ainda continuo mantendo um caminho alternativo. Eu consigo usar um caminho alternativo na minha rede. No exemplo citado, o professor aponta para um computador à esquerda, supondo que ele esteja morto, e indica que pode chegar aos outros computadores por um caminho pela direita. No próximo slide, há um esquema com 8 computadores conectados por linhas vermelhas em uma estrutura de diagrama. Nas redes em árvore, um nó ele pode estar conectado a um ou mais nós, também eliminando a necessidade de switch ou hub. Então, nesse caso, se eu tenho, por exemplo, uma perda de conexão nessa parte da minha topologia em árvore, eu ainda continuo com uma transmissão entre esses computadores. A mesma coisa aqui. Ele indica uma conexão à direita do primeiro computador, e surge outro esquema ao lado sem essa conexão. O professor mostra que as conexões do lado esquerdo e as seguintes do lado direito continuam. Novo slide com esquemas de computadores, em árvores, em anel e em barra, todas interligadas entre si. Bom, além disso, nós podemos combinar topologias diferentes. Então, eu posso ter uma topologia em árvore aqui, conectada a uma topologia em anel, e ambas conectadas a uma topologia em barra. Então, eu consigo estabelecer conexão entre diferentes topologias de rede. Novo slide, extensão de uma rede. Um tópico e ícone circular azul composto por um retângulo com linhas conectadas abaixo a 3 quadrados lado a lado. Agora, então, a gente entra no conceito de expandir essas conexões considerando a extensão de uma rede. Então, a extensão de uma rede ela vai ser definida por essa expansão, pela distância física entre os computadores que estão interligados. Então, nós temos as redes locais, que seriam chamada de Local Area Networks, LANs, que vão conectar equipamentos dentro de uma área de até 100 metros. É a realidade que você encontra em laboratórios, escritórios, residências, e que tendem a estar sendo substituídas, esse tipo de conexão, por redes sem fio. Slide com tópicos abaixo, o desenho de um mapa com topologias de redes em localidades diferentes e interligadas. No caso de redes metropolitanas, Metropolitan Area Networks, as MANs, você tem a conexão entre redes que estão localizadas em diferentes regiões dentro de uma área metropolitana. Então, você pode ter, por exemplo, uma empresa que tem diferentes escritórios e você tem a ligação entre as redes desses escritórios numa mesma região, numa mesma cidade, Elas vão ter uma taxa de transmissão mais baixa que as das redes locais, e podem estar conectando, como eu mencionei, várias redes locais, Slide com o desenho de um mapa das 3 Américas com os países coloridos e topologias de redes no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil interligadas. Já considerando uma distância longa, nós temos a Wide Area Networks, as WANs, que conectam equipamentos com distâncias maiores que 10 quilômetros. Então, nesse caso, você vai estar conectando redes locais e redes metropolitanas, onde essas redes elas podem estar, na verdade, localizadas até em outros países, Você fazendo uma conexão com distâncias realmente consideráveis. Agora, considerando que essas redes elas podem estar localizadas em diferentes países, você pode estar conectando diferentes topologias, diferentes máquinas, como que esses nós vão se entender?
Então, temos aí a comunicação, as formas de comunicação estabelecidas entre essas máquinas. Para que isso dê certo, elas, de uma forma eficiente, nós temos a ideia dos protocolos de comunicação, que vão definir acordos para a transmissão de dados. Então, esses acordos, eles incluem a codificação de sinais para a transmissão de dados, o formato dessas mensagens, ou seja, a identificação e endereçamento de nós que vão estar interligados, as regras para a troca de comunicação, tudo isso vai estar estabelecido através desses protocolos. Esses protocolos, eles funcionam como uma linguagem universal, que pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante, ou seja, independente do hardware, e por meio de qualquer sistema operacional. Você não necessariamente vai ter que ter um software específico para estabelecer esse entendimento. Então, a ideia da rede é ter essa universalidade, tá? Bom, e a maneira como essas informações vão estar sendo enviadas, elas vão diferir da seguinte forma: nós podemos ter um envio contínuo, ou seja, um conjunto completo de dados é enviado, ou a gente pode pegar esses dados e essa informação e dividir em pacotes. Então, os pacotes seriam um conjunto de dados divididos em partes e que assumem uma estrutura única definida pelo protocolo, de modo que você consiga, mesmo fatiando essa informação, reagrupar ela e conseguir processá-la da maneira correta. Então, você fatia ela no envio e a outra máquina consegue receber essas partes e juntar elas e processar essa informação, de preferência sem perda de dados. No slide com o título Comunicação, abaixo dos tópicos há o esquema de um computador, 2 caixas de papelão com logos dentro chamadas de pacotes e outro computador, cada figura separada por uma seta vermelha para a direita. Bom, o intervalo de envio dos pacotes, ele vai poder variar, tá? E a máquina que recebe os pacotes, como eu mencionei, ela monta esse conjunto de dados enviados. Então, a vantagem dessa divisão em pacotes é que isso reduz o atraso. Então, você consegue constantemente estar enviando pedaços da informação, né? De acordo com o seu tráfego de rede. Slide com um tópico e o esquema de 5 computadores em círculo, separados por setas vermelhas bilaterais. No centro do esquema, uma seta bilateral está entre um computador na parte superior e outro na parte inferior. Bom, e quais são as possíveis formas da gente montar essa comunicação, né? Então, uma arquitetura é a peer-to-peer, onde os nós apresentam capacidade e responsabilidades equivalentes. Por que isso? Porque os protocolos, eles também definem como a rede divide suas responsabilidades e capacidades. Por quê? Porque os nós, eles têm que estar atentos se as informações estão sendo recebidas, se os recursos que eles estão disponibilizando e que é requisitado por outra máquina estão acessíveis. Então, há toda uma questão de capacidades disponíveis dos nós da rede e responsabilidades nesse processo de transmissão e recebimento que, numa arquitetura peer-to-peer, elas acabam sendo equivalentes. As máquinas dividem esses recursos, os seus recursos, e dividem as suas responsabilidades no gerenciamento disso. Slide com tópicos abaixo, o desenho de um mapa com topologias de redes em localidades diferentes e interligadas. Já numa arquitetura cliente-servidor, você tem uma máquina servindo aos demais. Então, alguns computadores ficam dedicados a compartilhar esses recursos e ficam responsáveis por gerenciar esse uso, esse acesso, essa troca de informações. Então, os servidores, eles centralizam os recursos, permitindo a otimização do seu uso. O computador servidor, para isso, ele deve ter uma confiabilidade boa, né, e um desempenho considerável, porque ele vai estar sendo requisitado a todo momento pelos nós dessa rede. Então, é aquela máquina que não pode cair, senão você perde, né, o que você está fazendo. Bom, com isso, eu espero que eu tenha conseguido passar os conceitos básicos e muito do que foi dito nessa aula vai ser bastante explorado e vai ser mais detalhado, principalmente parte de protocolos, quando nós abordarmos internet na próxima aula e as ideias de computação em nuvem, tá? Muito obrigado, até a próxima videoaula. Univesptv.com.br